Oi, bom dia, gente. Meu nome é Regiana Miranda e eu fui convidada pelo Instituto Planeta Vida para participar do Domingo Terapêutico hoje, para falar sobre relacionamento santo e especialismo. E eu gosto bastante desse tema, muito mais especialismo do que relacionamento santo, porque. Deixa eu pôr esse troço direito. Porque a gente vive isso todos os dias, não é? E o que eu mais gosto e o que eu acho mais legal, pensar sobre irmãos. Quando a gente pensa em irmãos ou primos, quando você é uma pessoa sozinha, faz com que a gente lembre das brigas. Essas brigas que a gente tinha quando a gente era irmão. É tão legal quando a gente é criança e briga. É tão legal quando a gente tem primo e briga, né? Porque ou você leva um cascudão, ou você diz, mãe, olha ele! Ou você, né? Você sempre esse microcosmos de uma casa com criança brigando é o que a consciência crística enxerga do nosso mundo, né? Que nós somos todos irmãos brigando. Então, só recapitulando porque eu tô falando isso, eu tô falando porque hoje eu vou falar de especialismo e relacionamento santo. E eu vou convidar vocês para pensar nisso, para se colocar nesse lugar de estar como irmão, de ser irmãos. Oi, Helenice, Enfim, o que eu acho mais legal é pense na curtição que é brigar com o teu irmão. Pense na curtição que é dizer foi ele que pegou o último bombom, mãe, né? Essa brincadeira é a que a gente vive todos os dias. Porque a gente quer que a mãe da gente ache que a gente é perfeito, que que o pai encontre na gente a perfeição. E a Helenice, eu e meu irmão quase nos matávamos. Porque é exatamente isso que nós vivemos, só que numa questão macro. Assim, de uma forma real, a gente enxerga o outro como tendo outro time de futebol. A gente enxerga o outro como o diferente da gente. A gente está concorrendo atenção com o quê? Com a com o nosso ser superior, né? Porque a gente não conhece o nosso ser superior. Na verdade, a gente não quer conhecer o nosso ser superior, né? Que é essa consciência crística. Então, deixa eu pegar a minha cola para eu não mudar muito o que está acontecendo. Então, primeira coisa que é importante falar, a motivação que rege o curso em milagres, que é do que eu vou falar agora, é a paz. Então, eu falar sobre briga, eu só tô trazendo isso para que a gente tenha uma empatia sobre as brigas, sobre o nosso ego, sobre o que acontece todos os dias, da gente com a gente mesmo. Então, a motivação do curso é a paz. E a segunda coisa que eu trago é, se a gente conseguir respirar, a gente consegue enxergar as coisas como o pai ou como a mãe da gente, com a mente serena e olhando os nossos filhos brigando, né? Então, quando a gente olha dois filhos brigando, a gente não fica contente, a gente acha que aquilo é normal e a gente enxerga que eles não veem que o amor que eu derramo sobre os meus filhos é igual, é o mesmo. Então, essa possibilidade de jogar o amor sobre os filhos, quando você é uma mãe serena, quando eu tô falando de uns pais ideais, né? Porque às vezes os pais também estão estressados, mas isso é uma história ideal, é um arquétipo de mãe, um arquétipo de pai que eu tô colocando, que são pais e mães amorosos. Quando esse pai e essa mãe amorosa olham essas crianças correndo pela casa, um atrás do outro, dizendo que um pegou o brinquedo do outro, um dando cacete no outro. Quando essa mãe e esse pai olham, eles olham com uma mente calma, com uma consciência crística.
Eu olho os meus filhos e eu quero que eles se amem. Então, imagina os nossos mestres ascensionados olhando a gente. Eles querem que a gente se ame. Eles têm a vontade que a gente se ame. Então, aí uma das coisas que nos motiva a pensar assim é: qual que é a vontade do divino? A vontade do divino sempre é que a gente se perdoe e se ame. No livro O Desaparecimento do Universo, se fala assim, que em 3 segundos, se todo mundo tivesse respirasse e pensasse assim, eu quero amar o outro, eu quero perdoar o outro, ao mesmo tempo, em 3 segundos, o mundo, o universo se desfaria, nós estaríamos em amor já estaríamos no que se diz o que é paraíso, não é? E isso sem precisar encarnar trocentas vezes e sem doer para matar o nosso ego. Porque por que a gente não quer que tudo se desfaça? Porque eu tenho desejos, eu quero fazer coisas aqui, eu quero, sei lá, ter uma terra, ou eu quero ter um apartamento, eu quero ter um carro, eu quero casar, eu quero ter filhos. Mesmo que nós colocamos como meta que é uma coisa positiva, essas coisas são as coisas que a gente se apega, né? Essas coisas são as que nós nos amarramos aqui na Terra. Então isso é o que eu estava falando sobre o especialismo. O especialismo, ele pontua as coisas que estão erradas. O meu irmão está errado, ele pegou o último bombom. O meu irmão está errado, ele disse que queria ir na casa da tia Léa, ao invés de ficar em casa vendo o filme que eu queria e comendo pipoca. Então, no momento que a gente acha que o nosso irmão está errado, a gente protege o nosso ego, né? A gente protege a nossa vontade. E a gente fica chateado quando ele vence. E a gente fica nesse joguinho a vida inteira. Eu ganho algumas vezes, ele ganha algumas vezes. Então, você e o seu irmão somos o mundo todo. Só existe, né? Só existe os filhos que estão na Terra, toda a humanidade, e os mestres iluminados, né? Que vamos colocar aqui só como Cristo, uma consciência crística, né? E é assim que a gente olha. O especialismo, o que é? Você olhar que o teu irmão está errado. Basicamente é isso. Especialismo, eu também gosto de dar sempre esse exemplo de a minha mãe, ela é mais importante que a mãe dos outros. E é uma coisa que a gente vive no cotidiano. Por exemplo, eu, agora na pandemia, eu faço compras para os meus pais. Eu vou no supermercado para os meus pais. Eu não olho se no outro bairro tem outros pais, né? Tem outros senhores idosos que precisam que eu faça supermercado. Além de eu não olhar o que eles não estão fazendo, eu nem sei se eles têm filhos para fazer isso. Então, no momento em que eu não ajo pelo outro, é que eu acho que meus pais são especiais. Os meus pais são vistos como estrelinhas perto do mundo de Deus. E se eu fosse um mestre ascensionado e olhasse para a Terra, eu olharia os meus pais como quaisquer outras pessoas do mundo. Porque quando a gente tem um olhar crístico, todas as pessoas têm o mesmo valor, têm o mesmo amor recebido. E a minha vontade como Deus, como Cristo, é amar todos eles e que todos eles sejam cuidados e que todos eles sejam providos, né? Então, às vezes você olha o especialismo, você pensa, nossa, que pessoa boazinha, ela está olhando só eles. Mas não é uma questão, de novo, para você se sentir culpado pelo que você está fazendo, é só para você enxergar que isso é o especialismo. E daí, nesse especialismo, eu posso me sentir culpada de não ter feito compra certos dias. Eu posso me sentir culpada de não cuidar do meu vizinho. De eu não estar me voluntariando para cuidar de todos os senhores idosos que não têm família. E isso é o ego que fala pra gente. O ego que sempre está dizendo, isso aí tá errado. Quando a gente vê pecado,
é o especialismo que está agindo, né? É o nosso ego que está agindo. E a grande cura disso, é a segunda coisa de se falar hoje, é o relacionamento santo. E o relacionamento santo é com as pessoas que estão em volta da gente. Porque ao mesmo tempo em que eu estou cuidando das pessoas que estão próximas de mim, são elas que me incomodam. Porque se eu compro um iogurte para minha filha e chego em casa e ela diz assim, não era esse, eu queria de morango. Daí aquilo começa a me encher o saco. Então, enquanto eu vejo qualquer outra criança, se ela tivesse escolhido qualquer iogurte, eu não ia ver diferença nenhuma. Mas como é minha filha, bate no meu ego. Bateu no meu ego, isso me incomoda. E isso é o especialismo. E daí, como eu posso transformar esse relacionamento de especialismo com tudo que está perto da gente? É através do relacionamento santo. E para isso eu precisaria da minha cola. Para chegar no relacionamento santo, o nosso olhar tem que ter essa respirada antes. E a gente sempre pensar, Deus me fez. Então eu tenho todo o amor divino, porque eu fui criada pelo amor divino. Então, no momento em que eu fui criada pelo amor divino, eu posso aceitar que eu sou parte de Deus e que Cristo está em mim. Então eu posso ter esse olhar crístico para todas as coisas. E esse olhar crístico que eu falo que é um olhar amoroso, não é um olhar amoroso de acolhedor, tipo eu tenho que acolher sempre o outro. Eu posso acolher a mim também. A gente tem que saber as medidas que a gente pode fazer. Normalmente quando a gente tem um olhar bom, a gente tem tanta certeza que a gente tem que fazer aquilo, que a gente acorda inspirado, né? Eu vou fazer isso, eu vou decidir uma coisa. Nunca importa se você vai decidir ir para o parque ou se você vai querer ir para a escola, mas importa se você está com essa energia positiva que te diz assim, não, vai no parque que vai ser mais legal, você vai pegar sol lá. Mas se você se sente super ultra culpado de ir no parque, vai para o trabalho. E é lá que você vai encontrar o cachorro que foi deixado na caixa do outro vizinho, ou é lá que você vai encontrar o teu colega, que é onde você tem que perdoar e amar mais, né? Porque todos os momentos, todos os instantes da vida são instantes santos. Então, conseguir enxergar que todos os instantes da vida são instantes santos é conseguir ter o olhar crístico de saber, eu posso agir todos os momentos perdoando, eu posso agir todos os momentos enxergando que eu sou amor, né? E que eu não sou o ego. Eu não sou o ego. Eu posso ser amor todo o tempo. Então, o relacionamento santo reconhece o teu medo de perdoar, porque entende que você acredita que está se matando ao invés de... Opa, deixa eu desligar aqui. O Espírito Santo reconhece o teu medo de perdoar, porque entende que você acredita que está se matando ao invés de se libertando do seu ego. Então, todo momento que você diz assim, não quero que o fulaninho pegue o meu bombom, não quero que o meu vizinho lave a calçada, não quero que o meu vizinho use máscara ou que ele não use máscara, use ou não use, whatever. Importa é você saber que a tua opinião não faz diferença nenhuma. Porque quando você tem um olhar crítico, quando você tem um olhar de Deus, você não vai dizer assim, eu amo menos esse cara porque ele não está usando álcool gel. Deus não faz isso, ele está derramando amor. Ele não escolhe, não, eu vou cuidar de você porque você é médico. Esses outros aí que estão fazendo bolo com açúcar na confeitaria, eu não amo tanto. Esse açúcar pode dar câncer. Deus não faz esse julgamento, ele derrama amor o tempo todo. E a gente tem essa possibilidade de encontrar o amor o tempo todo. E essa é a grande sacada. Uma das coisas mais legais é, se a gente quer se
se juntar a essa consciência crística, lembrar que Deus ama o tempo todo. Se a gente tem um ser que a gente diz, aquele cara, ele mandou aquele WhatsApp torto pra mim, eu odeio aquele cara, eu odeio meu ex-namorado, eu odeio meu ex-marido, eu odeio o meu vizinho, eu odeio a caixa do supermercado que não usa luva. Se eu tô odiando alguém todo o tempo em que eu tenho essa consciência do meu pensamento, eu posso lembrar que esse pensamento é o que me distancia de Deus. Mas o que eu acho mais legal é que para olhar, vamos deixar os cachorros latirem mais um pouco, para olhar esse ódio que a gente, se a gente não olha esse ódio que a gente tem dentro da gente, a gente não consegue limpar. Então, o autoconhecimento, né, o conhecer que a gente é esse egozinho que odeia, faz com que a gente reconheça que a gente pode ter um outro olhar. Se a gente se acha muito bonzinho, se a gente se acha muito espiritualizado, a gente não consegue perdoar nada, porque a gente acha que tem razão sobre as coisas. Então, no momento em que a gente reconhece o nosso ódio, a nossa dor sobre o outro, a nossa mágoa, a gente consegue limpar. É igual olhar uma pia cheia de louça e pensar assim, pô, essa pia tá cheia de louça. Se a gente não olhar a pia cheia de louça, a gente passa direto. Mas se a gente olha a pia cheia de louça, a gente vai lá e lava a louça, porque a gente consegue resolver o problema. Então, é legal, é positivo enxergar as nossas idiotices internas, os nossos pensamentos mesquinhos, os nossos ódios e as nossas raivas. Porque se a gente não enxerga eles, se a gente não acolhe isso, a gente vai estar ignorando as nossas coisas. Ter um pensamento positivo e ficar pensando assim, hoje eu vou fazer só coisas positivas, encontrar só coisas positivas, a gente vai viver nesse mundo cor-de-rosa e daí a gente não vai conseguir viver um mundo crístico. Porque se nós achamos que a gente está vivendo positivo, se nós achamos que nós temos que ficar só nessa vibração e que nada passa por outra vibração, a gente não consegue transmutar as coisas ruins. É como passar na cozinha com a louça suja e não enxergar a louça suja, porque eu só quero ver o positivo, entendeu? Eu só quero ver o pote de suspiro. E daí no momento em que eu só quero ver o pote de suspiro, eu não consigo enxergar o resto. Eu vou comer o pote de suspiro e não vou estar vivendo conscientemente sobre tudo que existe. Porque nós fomos feitos de eletricidade e magnetismo, né? Então nós temos esse movimento de expansão e retração o tempo todo. Se a gente só reconhece um lado, nós não estaríamos na unidade, nós estaríamos na polaridade, que isso significa. Então, e daí eu vou fechar pensando em uma das frases do Curso em Milagres, que ele fala da impecabilidade do teu irmão. Teu irmão faz parte de você. Então, eu sempre dou esse exemplo, eu vou dar mais uma vez, que se o meu irmão é esse e eu sou essa, se eu enxergo eu diferente dessa, eu não reconheço que eu sou o mesmo ser, eu começo a bater nesse irmão. Esse irmão pode me acolher, mas ele pode também achar, nossa, pobrezinho, ele tá batendo, mas ele não sabe que ele está se machucando. No momento que os dois irmãos, né, quando esses dois irmãos, eles olham, eles se enxergam como o mesmo ser, como parte do ser crístico, eles ficam de boa um com o outro. Se essa aqui tá pegando no brigadeiro, ou se esse aqui tá pegando na lama, ou se esse aqui foi pegar a moeda suja no chão, o outro irmão não tá olhando, né? Ele não tá aí, não é que ele não esteja olhando, é que ele simplesmente, o objetivo dos irmãos é transbordar amor, colocar amor o tempo todo para o outro irmão, porque ele tem uma visão crística. Então vamos recapitular hoje. A gente falou sobre especialismo, que é quando eu acho que aquele ser que está mais perto de mim, ou ele está fazendo coisas contra meu ego. Então isso é o especialismo, quando eu acho que o meu vizinho é mais chato do que o teu. Quando eu acho que
o meu marido é o melhor de todo mundo, o marido das outras pessoas não são tão legais assim, não são tão amorosos. Quando eu acho que a minha filha é a mais inteligente de todas as crianças, do que todas as crianças do mundo, quando eu não enxergo o mundo de forma igualitária, eu estou sendo especialista. Então, eu sou esse irmão que está brigando. O meu é melhor, você não é tão legal assim, o de você não é tão bom assim. Isso é especialismo, quando a gente está nessa briga de egos. E a gente consegue mudar para o relacionamento santo quando a gente consegue olhar com um olhar amoroso dos nossos pais ideais, que é: não briguem, eu amo vocês dois, o que você quer a mais? Você quer mais um brigadeiro? Você quer mais um brinquedo? Você quer mais uma bola? Vai ter para sempre, porque o ser divino, ele é abundante, ele distribui só abundância para todos os filhos, não tem por que brigar, né? Então, o relacionamento santo é quando você consegue enxergar como um pai amoroso ou como uma mãe amorosa o tempo todo o teu irmão. E o relacionamento santo, ele está para quem está perto de você. Se você conseguir perdoar o teu colega de trabalho, o teu chefe, se você conseguir perdoar o seu vizinho, se você conseguir perdoar as pessoas que moram na sua casa com você, isso é ter o relacionamento santo. Olhar que o outro está num estágio, não num estágio diferente de você, porque o outro, quando está no mesmo ambiente que você, ele está exatamente com o mesmo magnetismo que você, né? Se você está brigando numa briga de partidos, o outro que está brigando com você, ele está exatamente na mesma energia que você. Porque se as pessoas não têm a mesma energia, elas não estão perto. Então, enxergar que os irmãos, eles têm a mesma energia. Então, olhar que o outro, ele está vivendo as coisas de uma forma diferente de você e ele é parte de você, faz com que você consiga perdoar o outro, porque você vai saber que ele é o mesmo ser, ele é a sua mão direita ou sua mão esquerda, ele faz parte do seu corpo espiritual, porque nós somos todos um de verdade. Então, se a gente consegue olhar o nosso marido como aquele que está pondo a toalha molhada na cama ou a escova de dente com a pasta colocada de forma ruim na pia, você consegue ter um relacionamento santo com ele no momento em que você não se perturba mais com essas coisas. Não é que você não vá lá e coloque a pasta de dente no lugar. Simplesmente você vai começar a olhar que isso está afetando mais o teu ego do que o teu treino em amar a outra pessoa. O treino em amar o outro, independente do que ele faça, é quando a gente consegue ter um relacionamento santo. E quando a gente consegue ter um relacionamento santo, como os dois vão vibrando, a gente vai conseguindo subir e enxergar o mundo com uma vibração melhor. E encontrar pares com uma vibração melhor. E isso realmente acontece. Os amigos da gente começam a pensar parecido com a gente, né? Eles começam a dar dicas iguais a gente, porque o Espírito Santo, a consciência crística, está em todos os lugares o tempo todo, fazendo com que a gente consiga perdoar e amar mais. Então é isso. Eu agradeço muito vocês assistirem aqui. Eu agradeço muito o Instituto Planeta Vida me dar a oportunidade de conversar com vocês sobre um curso em milagres, sobre o perdão, que é o que eu trabalho, que é o que eu faço terapia. E eu desejo uma semana maravilhosa pra gente e que a gente consiga enxergar relacionamentos santos em todos os lugares onde houverem especialismos, porque o outro é só o nosso espelho para a gente conseguir enxergar amor. E nós podemos nos amar totalmente e nós podemos amar o outro totalmente, porque a gente está no caminho e pode enxergar a verdade que é o amor e enxergar a vida eterna que é conseguir matar o nosso ego e dizer: eu nem queria esse bombom, beleza? Beijos pra vocês. Até!